de Manaus. 80% das internações são decorrentes de diarreia, é dor de barriga mesmo. Quer dizer, as outras doenças são decorrentes, tem hepatite, tem tifo, tem leptospirose, tem leishmaniose, dengue. São todas doenças que decorrem da falta de saneamento ambiental inadequado. Não só esgoto, mas também lixo, né? Os nossos lixões aí, que também acabam poluindo os recursos hídricos. Então hoje no Brasil, cada R$1 realmente você vai evitar gasto na saúde. Na questão social, é que a pessoa vai ficar debilitada da saúde, não vai poder trabalhar, não vai poder dar uma condição melhor na sua família, então ele vai ficar deslocado e isso também é uma coisa muito ruim. Então o fato saneamento é fundamental para evitar os problemas sociais e econômicos? Sim, sem dúvida. Como vimos, a falta de saneamento básico tem forte impacto na saúde das pessoas e na economia do país. Uma pesquisa feita em 81 cidades brasileiras mostra os prejuízos. E um estudo norte-americano revela que doenças provocadas por falta de saneamento afetam inclusive o desenvolvimento cerebral. Esgoto a céu aberto na periferia das cidades e até na metrópole mais rica do país. Nesse bairro da zona leste de São Paulo não há saneamento básico. E água só chega aqui por mangueiras, que passam bem ao lado do esgoto. Essa água é para beber, para cozinhar, para tudo. Os meus filhos já com vômito, diarreia, já ficaram bem doentes. Um levantamento feito em 81 cidades brasileiras mostra que quase 60% dos moradores ainda não têm saneamento básico. A realidade é que no período recente você tem tido uma evolução significativa. Só que essa aceleração ela é insuficiente para que a gente possa universalizar num prazo razoável. A falta de saneamento também prejudica a economia. De acordo com a pesquisa, os trabalhadores que moram em áreas sem rede de esgoto ficam mais doentes, faltam mais ao trabalho e, por isso, têm produtividade menor. Os afastamentos por doenças ligadas à falta de coleta de esgoto dão prejuízo de R$500 bilhão por ano para as empresas. Já quem tem coleta em casa é até 13% mais produtivo no trabalho. Outro estudo da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, diz que doenças provocadas pela falta de saneamento básico prejudicam o desenvolvimento cerebral e a inteligência. Aqui no Brasil, para estender a rede de esgoto a toda a população em 10 ou 15 anos, seria necessário pelo menos dobrar o ritmo de investimentos na área. A universalização do saneamento traz um retorno relativamente rápido, potencial de geração de empregos e aumento da produtividade, ele se dá num período de 2, 3 anos. A valorização de imóveis que demora um pouco mais de tempo, mas a gente estima que em 8 anos você já teria todo o efeito integralizado, ou seja, é um investimento que se paga nesse período de 8 anos no máximo. Atuação do poder público e pressão da sociedade. O que realmente alavanca os investimentos na construção de redes de saneamento básico? É o que nós vamos discutir em instantes aqui no Sala de Notícias. É muito comum a gente ouvir falar que obras de construção de redes de água e esgoto não recebem a devida atenção dos gestores públicos porque são obras enterradas, não têm visibilidade como um projeto de iluminação ou a construção de uma praça e, portanto, não rendem inaugurações nem votos para os políticos. Daí a falta de interesse em realizá-las. Verdade ou não, o fato é que Brasil afora não faltam exemplos de obras de saneamento inacabadas, como as desse exemplo de Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Itaperuna tem do que se gabar. O município teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Sua economia mais do que dobrou. A cidade tem um dinamismo que atrai os negócios de toda a região. 316 quilômetros separam o município do noroeste do estado da capital. E a distância também ajudou. Incentivou, por exemplo, universidades a se instalarem na cidade para aproveitar a garotada que precisa de uma educação de nível superior. Mas o alto nível tem limites. Até agora, eles não conseguiram rimar desenvolvimento com saneamento. Baltazar e Cláudio moram numa comunidade chamada Surubi. O nome vem mesmo do peixe, época em que o rio Muriaé era uma festa para qualquer pescador.
A vista continua bonita, mas o rio hoje tem outra função. É o destino final de valas e valas que recolhem os dejetos de Itaperuna. Fazer algo a respeito é uma ideia antiga. Algumas obras são monumentos de boas intenções que viraram elefantes brancos na paisagem. Criou uma expectativa muito grande na comunidade, porque o esgoto a céu aberto, eles iam tampar, ia fazer umas canaletas, ia trazer, como está ali na frente, alguns tubos grandes. O que acontece? Um governo saiu, outro entrou, e por causa de partidos diferentes, não acabaram. E até hoje está aí. O dinheiro público abandonado. E Baltazar tem uma teoria de por que entra ano, sai ano, esse é um tipo de obra que não anda para frente. É uma obra que ninguém vê, mas na hora da enchente é que nós vamos ver o caos que a cidade e a comunidade fica. Através dos insetos, das lectospiroses, de todas as enfermidades que, através do esgoto, proporciona para as nossas vidas. Durante muito tempo, os políticos não pensavam em obras que ficam escondidas, como obras de água, obras de esgoto. Tá? Sempre em pavimentação, em luz, que você tem fios, você tem iluminação pública, isso se pensou durante muito tempo. Agora, eu acho que a população está um pouquinho mais rigorosa nessa questão de água e nessa questão de esgoto e lixo. Isso ainda existe, essa máxima de que é obra enterrada, que não dá voto, né? Isso a gente só muda com a conscientização da população. E hoje, com os movimentos que tem, com a informação que já está sendo passada, o próprio Instituto Trata Brasil fez uma série de pesquisas para mostrar à população a importância desse serviço. Porque político faz aquilo que a gente demanda. Se nós não demandamos obra de saneamento, ele vai fazer asfalto e obras visíveis, né? Mas como pressionar pela execução de obras de saneamento se a maior parte da população nem sabe o que é saneamento básico? Isso acontece no país. É a realidade de pelo menos 30% dos brasileiros, que não só não cobram providências do poder público, como não entendem por que é importante cuidar do local onde vivem. Esgoto a céu aberto, sem tratamento. Essa realidade faz parte da vida de brasileiros por todo o país. Cenas que deixam mais evidente a falta de saneamento básico, algo que muita gente nem sabe o que é. 31% dos entrevistados em uma pesquisa feita em 79 cidades não souberam responder à pergunta. Ela realmente não tem ideia do que ocorre com o esgoto quando sai do seu domicílio. Se ele vai para uma rede, como é essa rede, qual o percurso desse esgoto, qual o destino final, se é um rio, se é um córrego, se é um mar, se é uma estação de tratamento. Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e de lixo e drenagem urbana, que é o escoamento da água das chuvas. Ações que integram o saneamento básico, necessário para a saúde das pessoas e para a preservação do meio ambiente. Mesmo em córregos que foram canalizados, moradores jogam lixo. É o que acontece no Jardim Poranga, na zona sul de São Paulo. Mesmo depois da despoluição, a equipe ainda precisa de caminhão para recolher o lixo. E ligações clandestinas levam esgoto para o córrego. Em outra comunidade, em Paraisópolis, também na Zona Sul, o hábito se repete e as consequências também. O esgoto lançado nos rios sem tratamento, além de cheirar mal, pode causar doenças. A água contaminada atrai insetos e ratos que contaminam o meio ambiente e comprometem a qualidade de vida dos moradores. Porque as crianças entram aí dentro, pegam a bola, tem criança que já caiu aí dentro. Às vezes alguma pessoa com diarreia, dores de cabeça. Falta de educação do povo mesmo. O córrego tem que passar a fazer parte do nosso mundo. Ele tem que passar a fazer parte da nossa vida. É você optar conviver com a saúde ou viver ao lado da doença. Que coisa melhor do que você viver numa limpeza? Por mais que uma parte da população não saiba exatamente o que é saneamento básico, certamente ninguém gosta de viver em um lugar sem água encanada, coleta de lixo e sistema de esgoto. A pressão popular, sem dúvida, é capaz de alavancar ações políticas. Um bom exemplo foi a Lei da Ficha Limpa, projeto que chegou ao Congresso graças a um movimento popular. Mas só isso não é suficiente para fazer as coisas acontecerem. É preciso que os gestores públicos assumam sua responsabilidade no processo, afinal, estão onde estão para garantir os direitos da população, como o acesso ao saneamento básico.
Recentemente, o presidente Lula prorrogou por mais 3 anos o prazo que se encerrava no fim de 2010 para que os municípios apresentassem seus planos de saneamento. Mas só cerca de 200 dos 5.562 municípios brasileiros apresentaram planos. Os outros tiveram tempo desde 2007, quando a lei do saneamento foi aprovada, e nada fizeram. A população precisa cobrar? Claro, mas os políticos têm a responsabilidade de realizar. E esse foi o Sala de Notícias de hoje. Até a próxima!